Olá, bom dia, amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre uma questão muito importante que está acontecendo agora no governo e que está causando toda essa desconfiança para a Bolsa poder continuar a subir, que é exatamente a saída de algumas pessoas no governo que são mais pró-mercado, né? Então saiu Salim Matar, por exemplo, agora na Secretaria de Desestatização, e a gente vai ver o que está começando a acontecer, principalmente com relação à possibilidade de aumentos de gastos públicos, gastos do governo, que podem trazer um futuro muito mais incerto e muito mais complicado para o Brasil. Curtam já o vídeo, se inscrevam no canal e logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, gente, vamos contextualizar um pouquinho o que acontece com o Brasil, né? O Brasil é um país que ele normalmente, ao longo do tempo, e quando eu falo ao longo do tempo, eu não estou falando de partido político, tá? Estou falando desde lá do Getúlio Vargas, passando por Juscelino Kubitschek, os militares, depois mesmo o governo lá do Lula, depois da Dilma, enfim, a gente teve vários governos que o que eles faziam? Eles, para crescer a economia, o governo gastava, ele era uma mola propulsora da economia. E aí a economia crescia, o governo já tinha inchado, inflado, ele não conseguia reduzir os custos, e aí quando vinha uma crise, o que acontecia? A arrecadação caía, as despesas continuavam subindo, e aí você precisava aumentar a carga tributária. E isso acontece no Brasil desde lá da época do Vargas. Então lá a gente tinha 15% do PIB em despesas com tributação, né, com taxas e impostos, e hoje a gente tem aí alguma coisa em torno de 36%, 37%, embora dependendo da forma como você calcule, varie um pouquinho para cima ou para baixo, tá? Então, como é que a gente vê essa situação? A gente vê que quando entrou, principalmente ali o Temer e depois o Bolsonaro, a gente teve uma lei que foi a lei do teto dos gastos públicos. E essa lei limita tanto o gasto desse ano quanto os aumentos de gastos futuros que são previstos no orçamento. E aí o que acontece? Como alguns gastos são obrigatórios, se esses gastos obrigatórios subirem mais do que a arrecadação, a gente precisa reduzir gastos que não são obrigatórios, gastos discricionários. O que são gastos obrigatórios? A gente está falando de previdência, está falando de salário de servidores, coisas do gênero. O que são gastos discricionários? Às vezes a construção de uma ponte, asfaltar uma rua, iluminação pública, um serviço de água e esgoto em algum lugar, uma construção de uma rodovia, um porto, um aeroporto, tudo isso são despesas que não seriam obrigatórias, né? Você pode adiar um ano, você pode adiar 2 anos, 10 anos, ou a vida inteira, igual às vezes o Brasil faz. E aí, qual era a proposta desse governo agora? A gente teve, no momento, como eu vou mostrar aqui para vocês agora, um período em que as receitas do governo, elas de impostos, elas caíram. Depois elas voltaram a subir aqui em 2018, 2019, mas você vê que hoje essas receitas ainda são muito abaixo do que elas eram lá atrás, e isso já descontando o IPCA. Então, quer dizer, a gente ainda está num nível muito abaixo em termos de receita de arrecadação do que estava lá em 2014, por exemplo. Só que aqui as despesas a gente vê que não caíram, né? Elas continuaram a subir aqui até 2015 e 2016, e aí depois, com o teto dos gastos públicos, a gente vê que ficou mais ou menos parado aqui. E aí o que aconteceu? Com o aumento aqui das receitas, essa diferença ela foi se reduzindo, mas ainda não se reduziu completamente. Esses são dados de 2019 ainda. Então aqui mostra exatamente o que aconteceu. O Brasil tinha um superávit primário, tá? Essa diferença aqui, ó, que está aqui de azul, era usado para pagar juros da dívida pública, e esse vermelho aqui virou o déficit primário. Quer dizer, hoje o Brasil tem que pagar uma diferença mais os juros da dívida pública. Esse é o déficit primário, e isso mostra aqui, ó, como cresceu muito a dívida no Brasil, exatamente nesse período que teve o déficit primário, né? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque veio o coronavírus.
né? E com o coronavírus aumentou muito mais os gastos do governo e reduziu a arrecadação do governo também, porque lojas ficaram fechadas, shoppings ficaram fechados, as pessoas puderam ter o salário delas reduzido, então isso reduz alguns impostos também. Às vezes a gente vê aí alguns atrasos, inadimplência de imposto, tudo isso influencia no caixa lá do governo. O resultado primário deve vir muito grande, tá? O Guedes já chegou a falar sobre um déficit, inclusive, de 800 bilhões de reais, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui do que seria isso, 800 bilhões de reais, a gente viu aqui que no auge da crise o Brasil chegou aqui a alguma coisa em torno de 200 bilhões, tá? Provavelmente 800 bilhões é a soma dos últimos 5 anos aqui. E aí a gente vai ter tudo isso aqui na cabeça de dívida. A gente vai ter uma dívida nova de 800 bilhões. Tá? Então, provavelmente ela vai subir aqui para cima, por causa do coronavírus. O governo, ele pôde gastar dessa forma porque, como a gente está no estado de calamidade pública, a legislação do teto de gastos públicos, ela não funciona, ela não é prevista nesses tipos de estado. Enfim, a vida das pessoas é mais importante. A grande questão é, o Brasil precisa retomar essa política de tentar reduzir o déficit primário para depois ter um superávit primário no futuro, para que a dívida pública não exploda, né? Essa é uma questão fiscal. Mas, por outro lado, a gente tem um governo com deputados querendo mais dinheiro, senadores querendo mais dinheiro, e um presidente que também quer começar a fazer uma campanha para se reeleger. Então, a gente tem um choque aí. Enquanto a gente tem ali o Salim Matar, que estava na desestatização para a privatização das empresas, o Guedes, que quer mudar algumas alíquotas de imposto, o Tarcísio, que quer fazer a questão toda da infraestrutura. Então, quer dizer, são pessoas que estão preocupadas com a questão fiscal. A gente tem uma outra parte também de deputados, de senadores e etc., que já estão preocupados em se reeleger mais para frente. Então, eles vão precisar que o governo comece a gastar mais. E aí, qual é a grande questão? A gente tem que o governo pode querer gastar mais, pode querer aumentar esses gastos públicos, mesmo sabendo que esse déficit primário ele está muito grande. E aí a gente mostra aqui um gráfico que eu acabei fazendo com os dados do próprio IBGE, né, das contas nacionais trimestrais. O que eu fiz aqui? Essa linha laranja aqui são os gastos do governo no PIB, desde 2003, tá? Botei desde a época do Lula. E aqui, essa linha azul é o PIB do Brasil. Então, se você observar, o Brasil, ele enfim, todo o governo PT praticamente, tirando talvez o último ano da Dilma, a gente vê aqui ó, que ele gastava mais do que o PIB. Quer dizer, ele era uma mola propulsora, ele fazia os investimentos. Então, quer dizer, quando você tinha uma obra do PAC, que tinha que construir uma ponte, você contratava 1.000 pessoas, por exemplo, eram 1.000 pessoas que ganhavam receita, ganhavam salário, eles tinham esse emprego, esse dinheiro girava a economia, reduzia o nível de desemprego, aumentava a renda do brasileiro, ajudava a aumentar o PIB, coisas do gênero. Com o teto dos gastos públicos, essa política fica muito complicada de se fazer. Então, se você parar para olhar aqui de 2016 para frente, a gente tem um período que tem muito mais gastos do governo abaixo do PIB. Quer dizer, o governo parou de ser a mola propulsora para o PIB crescer. E aí, o que aconteceu? O PIB precisa de ter a iniciativa privada fazendo investimentos. Tá? E aí a iniciativa privada fazendo investimentos, isso prevê, né, que a empresa precise ganhar lucro. A empresa não vai fazer um investimento porque ela é boazinha, ela pensa diferente do governo, ela vai fazer porque ela vê a geração de lucro. Mas para a empresa fazer um investimento, que às vezes é uma ferrovia, por exemplo, que vai ter um retorno do capital investido em 30 anos, ou uma transmissora de energia elétrica que tem um retorno em 25 anos, ou ainda, às vezes, um porto que vai ter um retorno talvez em 50 anos, ou coisas do gênero, a gente precisa ter o quê? Precisa ter uma segurança jurídica. E isso o Brasil não tem. Tá, hoje. O Brasil está tentando se desburocratizar, está tentando trazer segurança jurídica, e algumas dessas seguranças caíram um pouco por terra exatamente durante esse período do coronavírus, né? E aí, o que acontece com essa situação? A gente tem aqui, ó,
O governo ele está gastando abaixo do PIB, o dinheiro teria que vir da iniciativa privada, mas ele não vem, porque o investidor, né, o empresário, ele tem medo de fazer investimentos de mais longo prazo no Brasil em infraestrutura. Então o PIB ele fica muito abaixo. Se você olhar essa parte aqui do PIB, em torno de 1% nos últimos 3 anos, já estou até tirando a período do coronavírus aqui no gráfico, ó, esse patamar aqui é muito abaixo dessa média aqui que o Brasil conseguia aqui, ó, em torno de 3,5% na época dos gastos do governo. Então, o que acontece? A gente tem que alguns deputados, alguns senadores estão fazendo com que o presidente e outras pessoas dentro do governo pensem da forma errada. Ou seja, vamos pegar um atalho, que é muito em linha com o que as pessoas aí, investidores, elas pensam. Elas, ao invés de formarem uma carteira boa, com boas ações, que vão gerar renda no futuro e que vão crescer ao longo do tempo, elas querem um atalho. Elas querem o Vara 20, né, Conga 15, sei lá quanto é que é, o outro lá 30, enfim. Elas querem isso, elas querem aquela ação que suba rápido. E o governo está indo na mesma. Ele não quer a ação que sobe rápido, mas ele quer o que vai trazer logo recuperação para a economia, embora isso vai custar para a gente no futuro alguma coisa. Então, se a gente juntar um pouquinho os links aqui, a gente tem uma pressão por aumento de gasto do governo e a gente tem uma reforma tributária sendo feita ao mesmo tempo, propostas entrando, muito provavelmente a gente vai ter um aumento dessa carga tributária igual aconteceu no passado. A desculpa vai ser a mesma que foi lá em 2004, na época do PIS e COFINS. Vamos passar primeiro essa parte, depois a gente passa outra, que aí vai desonerar a folha, que vai, enfim, que aí vai reduzir a alíquota do imposto de renda máxima de 27 para 23, 25, enfim, e depois não passa essa segunda parte, passa só a primeira e o Brasil vai acabar aumentando a carga tributária. Para mim isso é líquido e certo, tá? Com relação a isso, que isso deve acontecer. Vamos ter algumas inseguranças, porque essas mudanças de lei constantemente acabam freando o ímpeto do investidor estrangeiro, que já não tem nem tanto ímpeto de entrar no Brasil, porque a taxa de juros caiu muito, como a gente já vem citando desde o início do ano. Então, a situação, assim, no Brasil, ela ainda pode ser boa, porque ainda tem gente trabalhando no caminho certo, mas a gente está entrando num viés muito perigoso em termos de pensamento. Um viés que, para a nossa parte fiscal, pode ser muito complicado se a gente aumentar muito mais esse déficit e se essa dívida explodir para valores, inclusive, maiores que o PIB. Aí a gente pode entrar numa situação mais complicada, tá? Então, é importante a gente ficar de olho nessa situação. E por causa disso também, eu estou nessa semana agora fazendo um workshop como investir no exterior, tá? Infelizmente, né, eu adoro o Brasil e tudo, eu tenho boa parte do meu dinheiro aqui no Brasil, recomendo que as pessoas continuem colocando no Brasil, afinal, hoje o Brasil está aí com o Ibovespa $18 mil, é muito menor do que os 40 e poucos mil dólares de 2007, a gente está falando de 13 anos atrás, mas a gente precisa pensar que se der tudo errado, a gente precisa ter uma parte em outros mercados. Então, a gente vai fazer esse workshop do dia 18 ao dia 20 de agosto agora, terça, quarta e quinta. Se inscrevam aí embaixo para vocês poderem receber os links nos e-mails de você. E, além disso, a gente vai mandar alguns bônus também, né? Um deles eu acabei já falando, que é aquele radar de REITs no vídeo de quarta-feira. Então, não percam essa oportunidade. Abraços aí a todos. Pena que é uma notícia aqui ruim, né? Porque eu estou vendo aí que o cenário pode estar entrando aí numa situação meio perigosa, mas eu precisava passar essa visão para vocês. Abraços aí a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.